Nós vamos falar a respeito da perseverança dos santos. Alguns dizem perseverança dos crentes. Por que é chamado perseverança dos santos? Porque, na verdade, o tema que vem anteriormente, na lista da obra da salvação, é a santificação. Então, o que nós vimos é que, através da palavra de Deus, Deus nos regenera. Através da palavra, Ele implanta no coração pecador um princípio de vida. Ele abre o meu entendimento para eu entender a verdade do Senhor. E quando Deus me dá esse entendimento, Ele me concede o grande privilégio de, entendendo a sua verdade, de conhecendo a Jesus e reconhecendo o seu pecado, eu posso chegar diante dele e crer nele. Crer que Ele é Deus e crer que Ele é o meu perdoador através de Jesus. E nós vimos que tudo isso acontece através da Escritura. Mas nós vimos também que através da Escritura, esse Deus que nos dá a regeneração e nos converte, nos dando fé e arrependimento, é o Deus que nos justifica. E Ele mostra essa justificação quando o Senhor Jesus nos representa diante do tribunal de Deus. E o Pai olha para a obra de Cristo e Jesus diz: olha, eu morri por Ele. E o Pai bate o martelo no seu trono e diz: está justificada. Eu declaro pelo sangue do Cordeiro que esse que Jesus, meu filho, morreu por ele, está justificado. Mas só que Deus não fez essa obra à toa. Ele fez essa obra para a gente viver como povo dele. E aí, pela Escritura e pelos ensinamentos, Deus vai aperfeiçoando a nossa vida. Ele vai nos separando das coisas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa obra se chama santificação. E nós vimos da última vez que essa obra de santificação é obra de Deus, onde eu participo quando a palavra de Deus me convence e eu vou deixando as coisas velhas para trás e vou vivendo as coisas novas. O apóstolo Paulo usa a figura de nós vamos despindo do velho homem para sermos revestidos do novo homem, criado para as boas obras. E nós vimos que Deus faz essa obra na medida em que o Espírito fala ao nosso coração através da Escritura e nos convence. E nós nos esforçamos pela graça de Deus a tirarmos os ídolos do nosso coração. Aquelas coisas que estão ali no lugarzinho de Deus. Nós mesmos, os nossos egoísmos, as nossas fantasias, a busca exagerada por um poder que não foi Deus que deu para a gente, mas a gente vive só por conta disso. A gente viu isso quarta-feira passada. E vamos andando e vamos vendo que existem muitas coisas que existem no coração da gente, que às vezes atrapalham e tomam o lugar de Deus. Mas o Espírito vai nos convencendo e vai nos mostrando. E mais do que isso, através da Escritura e da ação direta do Espírito, Ele vai nos qualificando e nos ajudando para alcançarmos aquilo que Deus nos deu. Isso se chama santificação. Hoje, nós vamos falar sobre o que vem logo depois. Nós, na medida em que somos santificados por Deus, nós, na verdade, estamos sendo preservados por Deus. Mas o termo usado é perseverança. Nós perseveramos na santidade. Nós perseveramos como santos. E mais uma vez, dependemos de Deus. E mais uma vez, Deus usa através do seu Espírito a palavra. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. Que nós vamos perseverar como fiéis cristãos, quando pelo Espírito a palavra de Deus vai nos sustentando.
aquela palavra que na hora certa é como se fosse o suporte que fica ali o tempo inteiro me segurando. Para que eu não caia daqui, para que eu não escorregue dali, e me empurra para que eu não saia do caminho, e me joga para o outro lado também, e nos coloca na vereda da justiça, para que cheguemos em todos os benefícios que a cruz nos dá. E o final deles é a vida eterna, com Cristo. Uau! Isso é maravilhoso demais. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê entendimento dessa doutrina tão importante que é a perseverança dos santos pela palavra. Senhor, nós bem sabemos que tudo aquilo que nós vivemos na obra, na vida cristã, é obra do Senhor. Desde a eternidade, quando a palavra diz que o Senhor nos amou, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para ser do Senhor. O Senhor nos deu Jesus Cristo, Ele morreu na cruz em nosso lugar. O Teu Espírito tem nos dado os benefícios da obra do Teu Filho, do sangue, que foi pago como condenação do nosso pecado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque toda essa obra continua sendo feita. E ela é eficaz. E nos ensina, ó Pai, um pouco mais a respeito dessa eficácia do Senhor. Dessa ação que não para. Dessa atitude graciosa do Senhor, que todos os dias é realizada na nossa vida. Apesar de nós. Apesar de que em alguns momentos olhamos para o lado errado, pomos o pé onde não devemos, pecamos, caímos. Ó Deus, como é bom saber que apesar disso o Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos deixa de lado. O Senhor traz-nos de volta para a Tua intimidade. Dê-nos entendimento na Escritura, para que haja paz ainda maior no nosso coração, para o nosso bem e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, existe a nossa confissão de fé. E a nossa confissão de fé é a confissão de fé de Westminster. Se você não sabia, é essa a nossa confissão de fé. O que seria a confissão de fé? É um somatório de estudos feitos na Escritura e diz, olha, nós cremos nisso. Semelhante com aquilo que é o credo apostólico. Lembra que é um testemunho de crença pequenininho. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus. Lembra disso? Isso é um credo. Lá do início da igreja cristã. A gente liga muito isso ao catolicismo. Não tem nada a ver com o catolicismo. Isso tem a ver com o início da igreja. Ali no 3º século, a gente já tem o andamento do credo apostólico. Depois vem outros. E depois da reforma protestante, nós vamos ter outros, ainda mais bem elaborados. Sem aquelas coisas que, naquele período antes da reforma, havia. Onde até mesmo a autoridade da Escritura havia sido questionada ou minimizada, onde os dogmas da igreja, autorizados pelo líder maior, eram colocados no mesmo peso da Escritura. A própria igreja tinha algumas práticas não bíblicas que foram colocados no mesmo peso. Então, para quebrar isso, foram feitos confissões de fé. Mais longas, mas não tão longas, e colocando os princípios como eles são. Por exemplo, fala a respeito do Pai, do Filho, do Espírito, fala a respeito da salvação, fala a respeito da igreja, fala a respeito da vida eterna, e tudo mais. Mas isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é estudo. Então, se algum momento eu achar alguma coisa errada, o que vale? O que é mais importante? A Escritura, a palavra. Então não se esqueçam disso. Mas essa é uma excelente confissão de fé, que tem perdurado até hoje, sem complicações. E ela é uma das bases orientativas nossas, mas não é a Escritura. Lembrem-se disso. Eu não baseio a minha fé na confissão de fé. Eu baseio a minha fé e entendimento de Deus na Bíblia.
Essa aqui é um bom estudo da Bíblia. Sabe quando você compra um livro que fala a respeito de um tema, de um estudo? E você fala, esse livro é um bom referencial. É mais ou menos isso. Tá? Só que esse aqui já perdura por muito tempo. E não foi feito foi feito por um colegiado imenso, que eles se reuniram durante vários anos para produzir esse material. Tá certo? Só para que vocês compreendam bem o que é confissão de fé. A nossa é a de Westminster. No seu capítulo de número 17, lá fala da perseverança dos santos. Exatamente o tema que nós vamos estudar. E eu vou ler aqui, então não se cansem, mas é muito importante, presta atenção. Diz o texto: os que Deus aceitou em seu bem-amado Jesus Cristo, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça. Ou seja, não vão deixar de viver na convivência com Deus, ou de desfrutar daquilo que Deus deu. Nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então a primeira coisa é, aquele que foi salvo, ele não perde a salvação. Ok? É a primeira coisa, olha, quem vai estar fazendo isso é aquele que chamou, aquele que salvou e aquele que está santificando. Ele continua. Artigo 2º. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Ou seja, um cristão pode perseverar na vida cristã, não é pelo livre-arbítrio dele, mas é porque Deus disse que se ele cresce, ele seria salvo. E se você creu em Jesus como seu Salvador, o texto diz, olha, se Deus prometeu, você é salvo. E agora você tem a graça de Deus a seu favor. E se você vai vencer alguma coisa que você certamente vai sofrer, desejo de pecar, tentação, e todas as dificuldades que nosso coração muitas vezes traz para nós, o texto diz, isso depende do amor imutável de Deus, depende do mérito e intercessão de Cristo Jesus, que é eficaz, depende da ação e da permanência do Espírito no seu coração e da semente da verdade de Deus colocada em você, que tem a ver com a Escritura. Todas essas coisas nos levam a crer que Deus vai nos levar até o fim, ao propósito da salvação. Olhem só, então, eu não dou conta sozinho. Ninguém pode perseverar como cristão sozinho. Eu dependo de Deus. A Escritura nos diz isso. Terceiro e último. Eles podem, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o Espírito Santo e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. O que o texto está dizendo é que o cristão que foi pela graça salvo, ele vive no mundo. E ele ainda não está totalmente santificado. O coração dele, como diz Paulo, é carnal ainda. E se ele der vazão à sua carne, desobedecendo o Espírito, ele vai entristecer o Espírito. Lembra Paulo falando aos Efésios? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
E ele mostra isso nos versos anteriores, é quando nós agimos contrariando a palavra de Deus. Então observa bem, nós somos tentados, a corrupção não foi toda vencida. Sou salvo, mas ainda estou sendo santificado para o céu. Nesse processo, eu posso cair em vários pecados, e às vezes ficar um tempo nesse pecado. E quando isso acontece, eu vou sofrer. Deus vai ser justo. E Ele vai de alguma forma te conduzir ao arrependimento. Mas você vai sofrer todas as penalidades. Porque Deus, além de gracioso, Ele não deixa de ser justo. Mas eu vou rumo àquilo que Deus já me deu. Alguns cristãos, às vezes, temporalmente, prejudicam a igreja, escandalizam os outros, trazem para si juízos temporais. Mas quando é cristão verdadeiro, Deus vai lá e traz de volta. Porque Jesus disse que aqueles que o Pai havia lhe dado, Ele jamais lançaria fora. Vocês estão pensando aí em algumas coisas, não estão? Talvez pensando em algumas pessoas, ou talvez pensando até em você mesmo. É isso que nós precisamos fazer aqui hoje. Mas posso fazer uma sugestão para você? Antes de qualquer coisa, pense em você e na sua relação com Deus. Tá certo? Isso é o que importa agora. Depois você pode pensar ou deve pensar em outras coisas. Vamos lá. Primeira coisa que quero trazer para vocês é que os crentes, ou os santos, lembra aqueles que converteram e estão sendo santificados? Eles perseveram. A primeira coisa que eu tenho que afirmar, os santos perseveram. Esse talvez seja um dos ensinamentos mais reconfortantes das Escrituras. Essa doutrina da perseverança dos santos. Traz para mim uma expectativa ainda maior da graça de Deus e uma certeza de que não depende de mim, mas a minha salvação depende do que Deus fez com Cristo e que o Espírito faz em mim. Ele é capaz de me convencer. E eu não sou capaz de vencê-lo. É interessante, né? Isso tem a ver com a graça que eu não resisto. Quando Deus aplica a graça dele na minha vida, Ele muda as minhas expectativas. Ele muda até mesmo os meus interesses. E é exatamente assim que a graça de Deus, irresistível, pode nos dar a vitória e nos levar à perseverança. A Bíblia, ela nos ensina claramente que a salvação é um dom não perdível, é inalienável e vem de Deus. É Deus quem dá, dom é aquilo que eu recebo. E eu não posso perder aquilo que Deus me deu, porque Ele é fiel. Se Ele falou que deu, Ele deu. Ele não é igual a mim ou a você. Ele é totalmente fiel, digno de confiança. E aquilo que Ele diz como promessa ocorre. Aquilo que Ele dá como graça, Ele sustenta. E a vida eterna Ele dá. Então tira da sua mente a ideia de que você conquistou a salvação. Deus te deu a salvação. E Deus sustenta a salvação na sua vida. O que Jesus comprou para a sua igreja, o seu povo, através da sua vida e através da sua morte, não pode ser tirado de você, do cristão. Não se deteriora, não falha e não pode falhar. Nenhuma falha em mim, no cristão, Milton, em você, na criatura, nenhuma falha, o poder em toda a criação, pode cortar o vínculo do amor de Deus demonstrado no pacto de Deus, estabelecido pela graça com seus filhos. Porque quem deu o pacto é o que sustenta o pacto.
Eu participo do pacto recebendo e sendo obediente. E quando eu não sou obediente, o outro lado do pacto, que é Deus, continua sendo fiel, obediente ao pacto, e me resgata e me qualifica para viver na intimidade com Ele. Jesus ensinou os judeus na linguagem que eles claramente entendiam. É muito interessante isso. Ele não só falou de que Jesus era Deus, em João capítulo 10, se você quiser abrir, como também ensinou a perseverança inquestionável de todos os que são verdadeiramente dele. Abram, por favor, em João capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 26. Diz assim, João 10, 26 até 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele estava falando para os judeus que não haviam crido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E esses que abandonaram o Senhor de maneira peremptórica, e esses que não estão crendo, Jesus diz, olha, se vocês realmente não estão crendo, é porque não são minhas ovelhas. Não foram atingidos pelo Evangelho de maneira salvadora. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas creem, a partir desse momento elas me seguem, eu dei a vida eterna por elas e não foi à toa. E por causa disso, o texto é muito enfático, elas jamais vão morrer eternamente, jamais perecerão. E ninguém, nem força alguma, nem diabólica, nem humana, nem nada, pode arrebatar da minha mão aqueles que Deus resolveu salvar. Isso é muito claro na Escritura. E aqui nesse texto, Jesus fez uma distinção entre aqueles que eram ovelhas de Deus e aqueles que não eram ovelhas de Deus. E eu preciso perceber isso. As ovelhas são tão seguras, são tão protegidas, são tão amadas, são zeladas pelo o bom pastor, o grande e único verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, que nada pode separá-las dos cuidados da mão deste bom pastor. Elas nunca vão perecer eternamente. Nenhum lobo, mesmo que tenha seja travestido de ovelha, pode alcançar estes que são as verdadeiras ovelhas do Senhor. Muitos textos do Novo Testamento ensinam essa mesma lição. Aqueles que são redimidos, creram, não podem perder a salvação que Deus lhes concede. Eu vou ler com vocês alguns deles. Primeiro deles, João capítulo 5, verso 24. João 5, verso 24. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Sabe por quê, querido? Porque o juízo que estaria preparado para nós foi colocado sobre Jesus na cruz. Nós cantamos na Páscoa exatamente esse ato substitutivo de Cristo na cruz. E se eu creio que Ele fez isso em meu lugar, diz o texto, não tem mais juízo para nós. João capítulo 6, passa aí um pouquinho, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei
no último dia. Qual é a vontade do Pai? Jesus diz que eu não perca nenhum de todos que o meu Pai me deu. Muito pelo contrário, diz o texto, eu vou ressuscitar ele. Ou seja, ele vai para o céu. Romanos, capítulo 11, verso 29. Onde o texto diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Lembra que a salvação é um dom, é algo concedido. E aquilo que Deus deu, Ele não revoga, Ele não desqualifica. Ele diz, Ele não pode chegar e dizer assim, eu dei, mas agora vou tirar. Ele não faz isso. Se Ele deu, Ele sabe por que deu. E Ele vai fazer com que aquilo funcione. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Onde o texto diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Observa a sequência que existe aí. Vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho, que salvou vocês. Vocês creram no evangelho é boas novas. O evangelho era Cristo. Então, vocês creram em Cristo. Se creram em Cristo, o Espírito de Deus habita na sua vida, vocês são selados com o Espírito Santo da promessa. E no verso 14 diz, esse Espírito é o penhor da nossa herança. É a certeza de que a herança final vem. É o início daquilo que vem de forma plena. Até quando? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até que Deus volte, Cristo volte e venha buscar aqueles que são seus. Observa, essa é a sequência da obra de Deus. Quem propõe? Deus. Quem realiza? Deus. Quem são os beneficiados? Somos nós, os santos. Mais um texto. Filipenses capítulo 1, verso 6. Esse é muito citado, muito comum citar, é porque ele é bom mesmo de citar. Traz uma convicção daquilo que Deus dá para nós, né? Diz assim, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo. Paulo está dizendo, não existe dúvida. Esse é o apóstolo, aquele que pelo Espírito Santo de Deus foi inspirado para trazer esta carta aos filipenses e à igreja. Ele pelo Espírito diz, eu estou plenamente certo. Deus me dá essa convicção, que aquilo que Ele começou na vida de alguém, Ele não para. Se Ele começou a obra de salvação, de santificação, de aperfeiçoamento, no final, quando Ele vier, Ele vai nos santificar de maneira completa e estaremos na sua intimidade nos céus eternamente, porque esse que começou vai terminar. Oh Senhor, como é bom ouvir isso. Eu conheço quem eu sou. Eu conheço a minha natureza, a minha carne, os pensamentos que passam na minha mente, as atitudes que faço escondido das pessoas. E sei que se depender de mim, eu não tenho santidade, eu não tenho qualificação para estar na presença de Deus. É pela obra de Cristo que eu sou qualificado, é pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito, que vai dia a dia me convencendo, me transformando, me santificando, me abençoando, é que eu vou aos céus. Último texto dessa sequência,
1 Pedro, capítulo 1. Verso 3 ao verso 5. 1 Pedro 1, 3 a 5. Nós já estudamos isso aqui na exposição que estamos fazendo em 1 Pedro. Ainda não terminamos, eu vou retornar no devido tempo a 1 Pedro. Estamos lá no capítulo 4. Mas aqui capítulo 1 diz assim a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só a obra de Deus, a sequência da obra de Deus e a salvação final, que significa a complementação, o cumprimento final de tudo, quando Cristo voltar. Por que eu citei tantos textos? Porque é importante, irmãos. Porque existe uma linha teológica que diz que a salvação, ela pode ser perdida. Que a obra de Deus não é eficaz ao ponto de me levar aos céus. Que depende do homem. E eu quero dizer para você que não depende de você, depende de Deus. O que depende de você é fidelidade, santidade, obediência, responsabilidade cristã, vida que honra a obra perfeita que Cristo fez na cruz em seu lugar, que dignifica o Espírito Santo que habita na sua vida. Você não entristece a esse Espírito. A salvação, ela é uma obra de Deus, que só determina quem irá ou quem não será assegurado dessa obra. E o texto diz que aqueles que Deus escolheu e creem, Deus vai continuar fazendo a obra na sua vida. Isso traz alegria à nossa alma, irmãos. Como Deus nos abençoa com estas verdades. O que demonstra aqui, é demonstrado aqui, é que pela graça e não por qualquer feito ou decisão de qualquer pessoa. O trabalho da regeneração é de Deus, soberano, graça de Deus. Sua manutenção nessa obra, nessa vida com Deus, não pode depender do trabalho de qualquer criatura finita, imperfeita. Caso contrário, não seria segura, não seria certa, seria duvidosa. E Deus diz: é salvo aquele que crê. É salvo aquele que crê em Cristo Jesus. É Ele que torna isso certo. Aqueles que imaginam que a salvação é causada por uma escolha ou uma decisão humana, acabam concluindo que ela poderia ser feita por Ele mesmo. Que é a outra teologia pensa. Mas imagine se a nossa segurança de salvação dependesse de nós, ela poderia ser realmente perdida. Não existe confiança nenhuma. Um evangelho que não seja bíblico, ou um evangelho não bíblico, oferece, na melhor das hipóteses, uma salvação insegura, possível, mas não certa. E é bem contrário àquilo que Cristo nos mostra, e aquilo que os seus apóstolos nos mostram, aquilo que a Escritura nos mostra. Mas uma coisa que nós temos que entender é, mesmo sendo salvos, todos nós corremos o risco de cair em pecados e em tentações. O apóstolo Paulo diz que aquele que está de pé, deve ter cuidado para que não caia. Ele está dizendo isso por quê? Porque há a possibilidade de cair. Quando o apóstolo Paulo escreve, Pedro escreve, Tiago escreve, João escreve. Quando todos esses homens escrevem os seus
suas cartas inspiradas por Deus, todos eles estão pastoreando a igreja. E todos eles tratam de alguns pecados que estão acontecendo na igreja e que precisam ser resolvidos, abandonados, deixados de lado. Dando-nos claramente a ideia de que nós, como corpo de Cristo, nós como cristãos, eventualmente pecamos e caímos. Alguns caem feio e ainda permanecem em alguns pecados durante algum tempo. Isso não indica que a salvação pode ser perdida. Caso contrário, estaria causando um paradoxo com a Escritura, um conflito com a Escritura. O que acontece muitas vezes também é que algumas pessoas que estão no meio do corpo de Cristo nunca foram cristãos. Então existe uma diferença daquele que é cristão e vai ser resgatado, apesar de ter cometido alguns pecados, e aqueles que caem de maneira peremptórica, aquele que sai pela porta e vai embora, aquele que você conversa com ele e diz, não quero mais, estou fora. Eu conheço alguns pastores que fizeram isso, e vivem como incrédulos. Eu conheço alguns ex-alunos meus, de quase 30 anos de professorado, de ensino no seminário, vários deles deixaram a fé, abandonaram a fé. A minha pergunta é, creram? Realmente entregaram suas vidas para Cristo? A conclusão que eu chego é, não. Eles experimentaram tudo aquilo que era verdadeiro, viram que era algo bom no meio do corpo de Cristo, eles viram o poder de Deus sendo manifesto no meio da igreja e se espantaram, emocionaram com o canto da igreja, ficaram felizes em saber que existe um Deus, mas eles não creem para a salvação. Isso dói na alma. E talvez você conheça alguém que é seu amigo, seu parente, seu cônjuge, filho, neto. Isso traz dor. Mas são aqueles que caem de maneira definitiva. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 21, até o 23. Jesus diz assim, Mateus 7, a partir do verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Observe, em Teu nome, não foram eles que fizeram. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Essa expressão conhecer aqui é conhecimento íntimo, de convivência. Essa palavra é usada para um conhecimento da salvação. Eu nunca conheci vocês como Deus de vocês. Essa é a ideia que Jesus está dizendo. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Se você for em 1 João capítulo 2, verso 19. 1 João capítulo 2, verso 19. Diz assim, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É difícil isso, né? Qual que é e qual que não é. Mas existe aquela galera, aquela turma, que não é. Quando Jesus fala da parábola da semente, lembra? Daquele que sai lançando a semente sai, cai num lugar e cai em outra. E dos diferentes tipos de solo em que essa semente cai. E que há aqueles
a quem vem o Evangelho, cuja resposta não é o resultado da verdadeira regeneração. A palavra de Deus traz até uma admiração e traz alguns benefícios. Eu tenho que entender que a Bíblia é verdade. E mesmo o incrédulo, quando ele pratica um princípio da verdade, ele traz benefício para ele. Quando a Bíblia diz, não matarás, e alguém com todo o desejo de matar, não mata, aquilo traz benefícios para ele. Não minta, aquilo traz benefícios para ele. Não adultere, aquilo traz benefícios para ele. Não fica falando pau de Deus e coisas erradas a respeito de Deus, aquilo traz benefícios para qualquer pessoa. Mas para o cristão não é um benefício qualquer, é um benefício de graça, é complementação, é santificação que Deus está operando em mim, porque Ele me deu a fé. Entre aqueles que são simbolizados ali no lançar da semente, estão aqueles que parecem ser verdadeiros convertidos a Cristo, mas que com o tempo, essas sementes que brotaram, provam que sua profissão de fé só foi feita na carne e no osso, não foi feita no coração. Eles não perdem a salvação, na verdade eles nunca foram salvos. Eles só estão expondo como nunca aquilo que eles não possuem. É isso que o texto de 1 João diz. Vamos lá para Mateus capítulo 13. O texto é da parábola das sementes. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o versos 5 e 6. O texto diz assim, Mateus 13, 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, mas visto não ser profundo a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ela vem, causa um estardalhaço, mostra ali que tem alguma vivacidade, porque a palavra produz algum fruto, mas não foi aquele fruto que tem a ver com a salvação, com a fé. E logo vem as coisas da vida, não tem profundidade no solo da graça, o sol vem e queima. Versos 20 e 21, a explicação de Jesus. E aquele em quem a semente foi semeada nos lugares rochosos, esse é o homem que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria. No entanto, ele não tem uma raiz firme em si mesmo, mas é apenas temporário. E quando a aflição ou perseguição surge por causa da palavra, imediatamente ele cai e vai embora. A ideia de cair aqui é desviar-se, sair do rumo. Diante de tudo aquilo que a gente viu até aqui, o que nós podemos afirmar? Primeira coisa, que a perseverança ela tem um fundamento. A certeza da nossa perseverança depende de uma base segura. E ela existe. Se estivesse nas mãos de humanos falíveis, como nós, mutáveis, que ficam mudando de ideia, como nós, não haveria razão para acreditar que a perseverança poderia ser possível. Mas é certo, e a Escritura nos mostra, que existe essa perseverança, porque ela repousa no decreto eterno de Deus. Foi Deus que determinou a nossa salvação. E é Ele que conclui. Foi Ele que nos elegeu. Isso aqui está baseado no amor imutável de Deus em relação a si mesmo e em relação a nós. É por amor a Ele mesmo que Ele fez tudo isso. E é fundada apenas sobre os méritos judiciais de Cristo Jesus na cruz. E mantida pela presença permanente do Espírito Santo sobre a sua filiação, sobre a filiação de Deus. Queridos, nós precisamos entender que essa vida que existe em nós,
essa vida que foi implantada nos regenerados, nos resgatados, essa vida espiritual, ela continua a progredir na santificação, afirmando a realidade de uma salvação que Jesus diz que nunca falha. Nós falhamos, mas a perseverança não. A obra de Deus não, o resgate de Deus não. Os textos que nós lemos foram vários e teríamos outros. Eles acabam nos mostrando claramente que nenhum poder, nenhum esforço criado pode nos separar das bênçãos eternas que Deus tem propósito para nós. São mantidas pelas mãos de Deus. As bênçãos existem e por causa dela nós perseveramos. Essa é a ação que Deus faz a nosso favor. Queridos, a perseverança não é a mesma da doutrina corrompida da segurança eterna, que alguns trazem, o que implica que a segurança da glorificação é independente da santificação do crente. Ele diz assim, olha, você é salvo, então mesmo que você caia e vá viver a vida como um perdido, Deus vai te salvar. Peraí, a Bíblia diz que aquele que Ele salva, Ele gera santificação. E por causa dessa ação de Deus, nós perseveramos. Então não vem falar que crente pode viver na perdição, pode viver na iniquidade, porque Deus já salvou mesmo. Na carta de João é dito, olha, se ele vive desse jeito, e o evangelho vem para ele, e ele não volta, é sinal de que ele nunca foi um de nós. Então não vem se iludir, olha, vou viver porque Deus já me salvou. Essa segurança eterna por causa de Deus existe por causa de Deus, não por causa de mim mesmo. Mas esse Deus faz uma obra eficaz em mim e me santifica. Ele me incomoda, Ele me derruba, Ele traz juízo sobre a minha vida impiedosa. Tudo isso para, de uma maneira ou outra, nos trazer a santidade, ao entendimento da sua graça e a desvalorização que nós estamos tendo diante dele, do seu amor demonstrado na sua graça. Então, cuidado com essa ideia de que, sou salvo, pronto, acabou, vou viver na iniquidade. Isso não existe. Isso não existe. O que provavelmente está acontecendo é, você nunca foi um salvo. E se você está entendendo isso, está na hora de você voltar os seus olhos para Deus. Agora, se você é salvo e está querendo se convencer desse jeito, não seja desonesto com Deus e com a sua palavra. Quando um crente verdadeiro peca, ele é levado ao arrependimento. Quando um crente verdadeiramente peca, ele olha para os seus pecados e isso dói na sua alma. Por quê? Porque, baseado na fé que Deus lhe deu, ele repousa a sua vida sobre Cristo, sobre o perdão que Cristo lhe dá e a santificação que está sendo operada nele. Outra coisa que eu quero, concluindo, mostrar para vocês, é que perseverança não é algo que ocorre sem falhas, sem períodos de tempo, sem lapsos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a doutrina da perseverança não implica que os crentes não caem, não pecam em tempo realmente para o pecado, ou caem para o pecado durante algum tempo, ou em uma situação específica. Eu e você, o cristão, em sua condição não totalmente santificada, nós somos influenciados, nós somos tentados externamente, nós somos tentados por a nossa natureza carnal, pela nossa carne, que nos provoca. Nós somos afastados da santidade por nossas corrupções interiores e eventualmente caímos através de uma negligência,
Porque nós não usamos os meios de graça que Deus nos dá. A sua palavra. Os meios de graça como os sacramentos e a oração. Quando nós começamos a nos distanciar daquilo que Deus nos deu, para vivermos na comunhão com Ele e com o povo de Deus, nós corremos risco. Por isso que esse negócio de desigrejado é um negócio perigoso. Cuidado com esse negócio. Se você acha que Satanás não está vendo isso, eita, esse bichinho é danado, viu? Esse bichinho é difícil, perigoso. E ele está vendo, e ele vai gerar condições, pensamentos, situações, possibilidades, luz brilhando, coisa bonita e cheia daquelas purpurinas. Não brinque com isso. Quando nós vivemos longe de Deus e dos meios da graça, e a vida comum do povo de Deus é um dos meios da graça. A palavra de Deus é um instrumento da graça. A comunhão com Deus através da oração é uma forma de Deus trazer graça para nós. Se você abre mão disso, querido, você está se colocando numa situação, como um servo de Deus, no risco. É como se você dissesse, é a melhor coisa do mundo, mas eu não quero. É a coisa mais gostosa do mundo, Deus, a sua palavra, a oração, a intimidade, o Espírito dele agindo em mim. Tudo isso é maravilhoso demais, mas eu não quero. Eu negligencio. Desculpe pelo gesto. Dou um chute. Quando isso acontece, Deus nos humilha. Quando isso acontece, Deus nos trata. Alguns misturam essa doutrina com as noções humanistas que existem por aí da alma. Imaginam várias coisas de cair da graça e a perda dos benefícios da redenção. Para com esse negócio de cair da graça. Ah, cair da graça. Espera aí. O que significa esse negócio? Graça é Deus que concede, foi Ele que infundiu, é Ele que dá, é Ele que sustenta. Todos os textos que nós lemos aqui diz isso. É Ele que faz ali. O que eu posso fazer para tirar aquilo que Deus sustenta? Que poder que você acha que você tem? Você está brigando com Deus. Esse negócio de que eu posso perder a salvação, uma vez concedida a você, pela bondade, graça, amor eterno de Deus, decreto eterno de Deus, pela obra eficaz de Cristo Jesus, Ele, por você, Ele te sustenta, e Ele está pronto de te perdoar. Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto para te trazer de novo, de joelhos, com pranto na sua presença, dizendo, Senhor, estou aqui, tenha misericórdia de mim, restaura a minha vida, renova a minha convivência com o Senhor, porque ela já existe. Essas ideias de que pode ser perdido, são ideias teológicas, são totalmente inconsistentes com a Escritura. Carecem de apoio razoável da palavra de Deus quando devidamente interpretadas as Escrituras. Quando a gente olha para aquilo que a gente está estudando, mais uma vez eu digo para vocês, tem que trazer para nós paz e disposição de vida e intimidade com Deus. Tem outros que sugerem que a falta de confissão de pecados específicos os deixa imperdoável. Isso vem de uma interpretação de um texto, eu convido vocês a abrirem 1 João capítulo 1, verso 9. Quantas vezes eu já respondi sobre esse texto? 1 João 1, 9. Acho que todo mundo sabe esse texto de cor.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é a ideia aqui de confissão? Confessar alguma coisa é admitir que eu errei. Eu errei, eu transgredi a obra, eu desonrei a obra de Cristo. E agora me sinto culpado e eu estou chegando diante de Deus. Mas lembre, não é a confissão do pecado que salva a minha vida. É o coração salvo. É o coração que está tratado e sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus, que tem a necessidade de confessar. Não é a minha confissão que me salva, mas quando eu sou salvo pelo Espírito de Deus, eu entendo o meu transgredir, e eu tenho necessidade, e eu me aproximo de Deus e confesso. Vocês viram a diferença? A confissão é testemunho de fé. O arrependimento é testemunho de fé. Isso não é para qualquer um. Nasce no coração regenerado, que não é de pedra, mas é de carne e amaciado pelo Espírito. É o coração salvo que necessita da confissão e confessa cada pecado individualmente, da qual o Espírito traz consciência a ele. Tem mais. Outros sugerem que há um pecado que pode ser cometido pelo crente que é imperdoável e resultaria no cancelamento da nossa adoção como filhos de Deus. Já viram falar do pecado imperdoável? Qual é o pecado imperdoável? Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É quando você atribui a Cristo, ao Espírito, aquilo que não é obra do Espírito. É isso, né? Atribui ao Espírito aquilo que não é do Espírito. Ou seja, você está trazendo uma blasfêmia, você está trazendo algo totalmente errado. Aqueles pecados que são imperdoáveis nas Escrituras são aqueles que não são expiados por Cristo. Esses são os imperdoáveis. São os dos não eleitos, dos que reprovam a Cristo e que acaba dizendo outra coisa a respeito de Cristo, como consequência. Isso é sério. Existem outros que, enquanto admitem que ninguém pode tirar a nossa salvação, eles dizem, ninguém pode tirar a nossa salvação. Eles acabam acreditando que o crente poderia entregar sua própria salvação por um ato de escolha. É estranho isso, né? Ninguém pode tirar minha salvação, mas eu posso, se quiser, não ser salvo mais. Espera aí, que história é essa? É como se você estivesse dizendo, a obra de Cristo não é eficaz. O que Deus está fazendo na minha vida pode ser por mim barrado. Querido, a graça de Deus, ela me convence de tal forma que a minha alma tem gozo na obra de Cristo. Eu não me rebelo contra a esperança da graça. Porque quem faz essa obra em mim é o Senhor. Isso aqui é uma noção tola, que não considera a visão bíblica da própria salvação, que nunca nem começa pela nossa escolha e nem termina pela nossa escolha, começa por Deus e termina pelo amor e graça de Deus. Se eu creio em Jesus como meu Salvador, sou salvo, louvado seja o Senhor, muito obrigado, Deus. Você pode dizer isso com alegria? Amém. Pode? Uau, esqueci, nós somos presbiterianos. Você pode dizer amém, é isso? Louvado seja Deus. Ah, então tá, isso é verdade.
Se você crê em Jesus, você é salvo. Se Ele te elegeu, você participa da salvação pela graça e não pela sua autodeterminação. Por um lado, essa teoria trágica, ela acaba separando a escolha da inclinação do coração que o move. Que me move está dizendo, não, peraí, é o meu coração que determina, mesmo Deus tendo agido. Querido, o Espírito de Deus, ele é poderoso para te convencer e te levar até o fim, diz a Escritura. Ainda bem, porque se dependesse de mim, o irmão disse, estava lascado, né? É uma expressão muito comum nossa. Um verdadeiro redimido está ligado a Cristo. Está ligado a Cristo. E Ele jamais vai nos deixar de lado. Nós estamos seguros da sua graça. Terminando, irmãos. O que eu posso falar para aquelas pessoas que se opõem a essa doutrina da perseverança, que acaba levando-as a um descuido moral, ou levando alguns crentes para algumas atitudes que não deveriam ter? Eu creio que a melhor forma é você partir sempre do pressuposto de Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em mim, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer e lembrar você que essa obra que começou, ela não começou o dia que você creu. Ela começou no dia em que, na eternidade, Deus resolveu te amar. E que no devido tempo, Ele te deu a oportunidade, quando Ele te regenerou, de ouvir o Evangelho. Ele te deu um coração que compreende, uma alma transformada, e você creu. E Ele está fazendo essa obra todo dia. E Ele está vencendo por você e com você a cada dia, até a volta de Cristo Jesus. Como você vai convencer alguém a respeito disso? Abra a Escritura. Abra os textos onde Jesus fala a respeito desse assunto. Onde a palavra é muito clara. E aí você diz, mas tem alguns textos que falam da nossa responsabilidade. Tem sim. Mas em todos esses textos, a responsabilidade é sujeita à graça de Deus. E Deus vai sempre nos cobrar. Mas Ele está sempre pronto a nos conduzir ao propósito da sua santificação e da perseverança na sua graça. Por isso, nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. E isso para a glória de Deus, mas também para a nossa vida tranquila. Amado irmão, quando eu penso que sou eu que defino a minha salvação e defino a minha perseverança, eu vivo uma vida difícil. Eu vou concluir sempre que eu não sou salvo. Mas quando eu creio que é Deus quem me escolhe, e o amor dEle que me atinge, e que a obra de Cristo é perfeita, e que aquilo que o Espírito aplicou na minha vida vai ser até o fim, porque Deus vai cuidar de mim, porque Ele me trata agora como filho, Ele me adotou como filho da família de Deus. Ai, querido, como é bom essa vida cristã. Que Deus traga essa alegria e paz ao coração de cada um de nós. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Falei numa tacada, né? Tchum! Diga, irmã. Deixa só um pouquinho. Tem um... Vai lá, diácono de disponibilidade. Ah, ele já... Fernanda, era você mesmo.
Então, pastor, fico pensando, frente a esse ensino, né, o Ministério da Maternidade. Fico pensando assim, que até hoje, a minha preocupação em todos os meus esforços foram em ensinar meus filhos ao que não fazer e ao que fazer. E diante desse ensino hoje, eu acho que está equivocado isso. Acho que o princípio deve ser, de todo esforço deve ser para ensinar a dependência de Deus. Que independente do que eles façam, né, parece que antes de qualquer coisa eles precisam crer e depender de Deus. Então, se até hoje meu esforço foi em brigar e cobrar e falar, faça isso, não faça aquilo, acho que agora eu tenho que mudar de rumo, né? Acho que é um grande desafio de ensinar os filhos e gastar toda a energia possível para ensiná-los a depender de Deus e a viver, né, esse ensino que é um desafio, que inverte as coisas, né? Porque quando as coisas estão sob o nosso controle, parece ser fácil. Então, se eu faço isso, se eu vou à igreja, se eu faço tudo certinho, está tudo bem. Só aceita, estou salva, até nisso, né? E, na verdade, não é. Porque quando as coisas não derem muito certo, acho que a gente vai precisar mais ainda de depender de Deus e de ter, claro, essas certezas no coração da gente, né? Obrigado. Obrigado, irmã. Seguinte, microfone. Alô. Um som. Saiu. Ok. Eu creio, irmã, que as duas coisas são importantes, sendo que a primeira foi o que você aprendeu. Uma leva a outra. Sabe, só ensinar eu devo ser obediente não é o conveniente. Eu tenho que primeiro ensinar que a obediência é um reflexo da minha vida com Deus. Então eu tenho que ensinar a vida com Deus aos meus filhos. Porque eu vivo, porque eu obedeço, porque eu amo a Deus, porque o Espírito Santo está em mim, porque Deus me salvou. E aí eu ensino aquilo que ele não sabe, no sentido de certo e errado. Mas sem sombra de dúvida, em primeiro lugar vem o temor a Deus e a disposição de honrar o Senhor. E eu espero que isso realmente possa acontecer, não só na sua vida, mas na vida, como ela disse, da maternidade, na vida daqueles que têm responsabilidade de educar filhos cristãos, né? Obrigado, é isso mesmo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa ou falar? Pois não, irmão. Aí, muito bem. Só lembrando de um versículo que é muito... de Efésios. Sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a fé já não é obra nossa, já é um dom de Deus. Uhum. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Se alguém acha, né, que pode perder a salvação, então quando chegar lá no final e Deus, vamos supor que Deus perguntasse, né, ele não vai fazer isso, mas se ele perguntasse por que você merece estar salvo, quem acha que perde a salvação deve dizer assim, não, eu estou salvo aqui porque eu fiz isso, porque eu fui fiel, porque eu segui a igreja, porque eu pedi perdão pelos pecados. Então, ela vai ter que falar que foi salvo pelas obras que ela fez. Quando, na verdade, somos salvos pela obra que Cristo fez. Então, a maior negação do Evangelho é alguém afirmar que pode perder a salvação se não fizer a mesma coisa. Sim, sem sombra de dúvida. Obrigado, irmão. Esse é um texto fundamental para nós. Sobre a primazia de Deus, né? Efésios capítulo 2, verso 8. Queridos, esse conteúdo que eu dei hoje, quase que inteiramente, eu inseri algumas coisas a mais, alguns argumentos, eu tirei de um artigo, de um material sobre perseverança dos santos, de um site chamado Geneva Institute, ou Instituto de Genebra.
E ele foi produzido, na sua maioria, pelo pastor Bob Burrit. Ok? É um teólogo reformado e eu gostei muito da forma com que ele foi conduzindo e em cima daquilo que ele falou, eu trouxe o estudo para vocês. Espero que tenha sido bem compreendido e que seja tudo para a glória de Deus. Nós vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Queridos, o pastor Jairo não está hoje conosco, nem a Sheila, a Sheilinha, né, dele. A Sheila está com dengue, vem passando dias bem difíceis por causa da dengue. Né, Ana Maria, o negócio é difícil. E o pastor Jairo, ele está com febre nesses dias todos, pele avermelhada e outras coisas. Mas já fez exame 2 vezes de dengue, não é dengue, de chikungunya, e vai. Outras coisas e não sabe o que é, tendo febre de forma recorrente. Então, ele está em casa e eu espero que ele melhore. A Ana Clara também está com alguns sintomas assim, que é a filha mais velha. Né? A Bia está bem, graças a Deus. Né? Então, vamos orar pela família do pastor Jairo, né? E por outros irmãos que também estão enfermos e necessitados da graça de Deus sobre as suas vidas. Vamos orar. Senhor, nós bem sabemos que a obra perfeita do Senhor é que nos dá a salvação e que todos os dias nos sustenta e nos preserva para a vida eterna. Ó Deus, como somos gratos a Ti. E pedimos que todos os dias o Senhor nos dê entendimento desta verdade bíblica. Para que nós possamos, ó Pai, olhar para o alto e dizer, Senhor, nesse dia, mais uma vez, continue a Tua obra me preservando e continua conduzindo os meus passos para que eu possa viver em santidade para a Tua glória. Ó Deus, esteja nos amadurecendo na fé. Esteja nos fortalecendo, ó Pai, como servos do Senhor, para Te honrar onde quer que estejamos. Obrigado pela vida das famílias da igreja, pela vida dos irmãos. Ó Deus, obrigado pela vida daqueles que têm tido vitórias, mas nós imploramos por aqueles que estão passando por lutas, que têm vivido com alguns pecados nas suas vidas, e estão fracos, debilitados, adoecidos, como diz o autor de Hebreus, como ovelhas mancas. Que o Senhor, ó Deus, esteja tendo misericórdia desses amados. Que o Senhor use a Tua igreja, para que a Tua igreja possa ser apoio dessas pessoas, com sabedoria e com amor. Não tratando-os de maneira diferente, mas amando-os como Cristo ama a todos. Ó Deus, usa a Tua palavra para que seja renovo, para que seja instrumento abençoador. Ó Deus, tenha misericórdia desses que são como ovelhas mancas. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja nos dando sabedoria para vivermos em santidade e testemunharmos a Cristo Jesus no meio de um mundo perdido, sem esperança e alegria, sem paz. Coisas essas que temos experimentado no Senhor de forma tão verdadeira, de forma tão profunda, de forma tão graciosa. Abençoa-nos no restante desse dia. Queremos pedir pelos enfermos. Ó Deus, são vários que estão com dengue. Ó Deus, pedimos pela vida do pastor Jairo, da Sheilinha, da Ana Clara. Agradecemos pela vida do Ricardo, que está aqui hoje. Ó Pai, porque vencendo a dengue, vemos claramente que o Teu servo sofreu nesses últimos dias. O seu corpo ficou debilitado, a nossa irmã Ana Maria, mas nós já agradecemos pela vida deles também. Agradecemos porque o Senhor trouxe e continua trazendo-os em vitória. E que esses amados que ainda estão doentes sejam supridos pelo Senhor. Ó Deus, ensina-nos a amar uns aos outros, a preocuparmos uns com os outros, a orarmos uns com os outros e pelos outros. Que esta igreja local, a Igreja Presbiteriana Vida, continue sendo conhecida como uma igreja que ama, que convive,
que se preocupa, que se dedica um ao outro. Pela graça do Senhor em nós, é que queremos viver assim, para a glória do Teu nome. E nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.